Olá, eu sou a professora Lídia da disciplina de Física e hoje na aula de número 21 a gente vai estudar um pouco sobre física nuclear, relacionada ao núcleo atômico, algumas partículas e quais as aplicações delas na indústria. Primeiro você precisa entender o átomo, e aí o átomo ele é feito por três partículas que são apresentadas na figura, são eles os prótons e os nêutrons que vão ficar ali no núcleo e os elétrons que estão orbitando ao redor nesse núcleo, no local chamado eletrosfera. Então, dependendo da forma em que essas partículas são organizadas, ou dependendo do tipo de elemento em que a gente tenha, esses materiais eles podem estar emitindo radiação, isso vai depender se esse é um material instável ou não. E você precisa entender também quais são a massa relativa e a carga dessas moléculas aí, dessas partículas. Desculpa. Então, nós temos o próton, o nêutron e o elétron, sendo que o próton e o nêutron eles têm mesma massa relativa, você observa o número 1. E a carga do próton é positiva. Observe que o nêutron, obviamente, pelo nome, ele não tem carga, então tem 0 ali. O elétron, observe que a massa relativa dele é muito menor do que a do próton e a do nêutron também. É 1 dividido por 1836. E ele é o que vai ter a carga negativa. Isso vai ser importante você compreender. Então, próton e nêutron, eles vão ter a mesma massa relativa. O elétron tem uma massa muito menor do que a dos prótons e o nêutron. O elétron tem carga negativa e o próton carga positiva. Ainda é possível também que a gente tenha elementos com o mesmo número, com um número atômico diferente. Obviamente, se o número atômico é diferente, o elemento químico é diferente. Porém, é possível que eles tenham o mesmo número de massa. Para esses materiais, nós vamos dar o nome de isóbaros. Mas seguindo aqui, essas partículas elas vão estar organizadas, a gente vai chamar isso de física nuclear, e dependendo da forma em que lida com elas, pode ser aplicada em várias áreas. Então, a física nuclear estuda fenômenos físicos relativos aos núcleos atômicos, com transição de energia, decaimento radioativo, fissão e fusão nuclear, e entre outros. O estudo da física nuclear envolve o desenvolvimento de modelos que explicam o funcionamento dos núcleos atômicos e sua constituição, aplicação de energia nuclear em tratamentos médicos, desenvolvimento de tecnologia, detecção de radiação e novas fontes de energia. Então, isso, com o entendimento do comportamento do núcleo atômico de vários materiais, é possível ter estudos e aplicar esses estudos em várias áreas. A primeira área que a gente vai citar aqui é na saúde. Você observa a imagem ali, a gente tem uma imagem de um aparelho de tomografia. E alguns exames de imagem baseiam-se no conhecimento originado de pesquisa desenvolvido pela física nuclear, que é o nosso tema de estudos hoje. Como exemplo, a gente tem a tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, tomografia por emissão de pósitrons, tomografia computadorizada por emissão de fótons simples. Esses exames fornecem imagens ricas, detalhadas de órgãos e estruturas delicadas, sem que haja necessidade de intervenção cirúrgica. Então, a partir daí, dessas imagens é possível ter algumas intervenções, inclusive por emissão de radiação, fazer tratamento de algumas doenças, sem a necessidade de fazer cirurgias. Uma outra área em que se pode aplicar a física nuclear é, por exemplo, no meio ambiente, sim. A física nuclear também é largamente aplicada aos estudos de meio ambiente. A gente tem, por exemplo, nas rochas, no solo. E de importância vital para a determinação do passado da Terra e a definição de padrões climáticos. Possibilita o estudo da idade de fósseis e até mesmo determinar a época em que grandes florestas ou ecossistemas inteiros deixaram de viver. Então, se a gente verifica um fóssil, por exemplo, e compreende se a estrutura ou comportamento desse material, é possível determinar quando ele surgiu ou o tempo de vida desse fóssil. É possível, digamos, determinar evidências passadas. Uma outra área que pode se aplicar também à física nuclear é na indústria. Então, muitas técnicas derivadas da física nuclear, mais explicitamente de aceleradores de partícula, passaram a ser usadas em processos industriais, promovendo o aumento da eficiência e grande impacto na economia. Isso é de bastante interesse porque quando a gente fala de indústria, principalmente a gente pode falar de inovação e tecnologia. Então, uma das aplicações mais importantes para a indústria são os detectores utilizados
na determinação de composições de materiais semicondutores. Os semicondutores figuram como matéria-prima de todos os componentes eletrônicos usados, desde chip presente em computadores, celulares e entre outros. Então, o que acontece com a física nuclear? Ela estuda microscopicamente as partículas, e no momento em que compreende melhor esses materiais, é possível desenvolver equipamentos com uma eficiência também melhor. E é por isso que todo o tempo está surgindo material com a tecnologia mais avançada e com uma eficiência melhor. E aí uma área bem importante também é quanto à produção de energia. A gente analisa a nível mundial, cerca de 11% de toda a energia elétrica produzida no mundo vem de aproximadamente 450 reatores nucleares. Toda a energia nuclear é gerada a partir de fissão. Fissão a gente vai estudar especificamente em um vídeo mais na frente, que vai tratar de quê? De núcleos atômicos pesados, como urânio, que se tornam instáveis após a captura de um neutro lento emitido em sua direção. Desde 2016, cerca de 60 reatores nucleares em construção em todo o mundo e outros 150 estão sendo planejados. Quando tiver tudo implementado, tudo pronto, essas usinas nucleares vão ser responsáveis por cerca de 50% da energia, da geração mundial de energia, através de energia nuclear. Agora, falando de energia nuclear e produção de energia a nível mundial, agora a gente vai focar para essa produção a nível de Brasil. Isso é chamado de matriz elétrica brasileira, que é a geração de energia elétrica. A gente pode observar que o maior valor que tem no gráfico é essa parte azul aqui, e é a energia hídrica, ou seja, através das hidrelétricas. Segundo lugar vem a energia eólica, que é a energia gerada ou transformada a partir do vento. Depois biomassa, que é feita de elementos naturais, gás natural, derivados de petróleo, carvão mineral, a energia fotovoltaica, que é a energia solar. A energia nuclear, observe que o valor é bem pequeno, outros fósseis, e aí ali a gente tem a unidade elétrica e algumas importações também. Então observe que o valor é bem pequeno, esse valor atualizado está em cerca de 3% a energia nuclear produzida no Brasil, e ela vem das usinas que eu trouxe aqui para vocês, de Angra. Está situado no Almirante Álvaro Alberto, localizado na praia de Itaorna, em Angra dos Reis. Tem a Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3. A primeira usina nuclear brasileira, essa primeira entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada, que é o mais utilizado no mundo. Temos a segunda, que entrou em operação comercial em 2001 e tem uma potência de 1.350 megawatts. A Angra 2 é capaz de atender um consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes como Belo Horizonte, por exemplo. E a Angra 3, que ainda não está em funcionamento, mas ela vai ser a terceira usina central nuclear, a terceira usina nuclear brasileira, e a energia vai ter energia suficiente para abastecer cidades como Brasília e Belo Horizonte. Um valor de energia nuclear produzida muito maior. E aí a gente tem essas três, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. E aí se a gente fala de evolução e de inovação, eu trouxe aqui para vocês digamos que é um dos projetos mais ousados que tem no Brasil hoje, que é chamado de Projeto Círio. Isso porque, se você quer melhorar em qualquer área, seja na medicina, na indústria, você precisa primeiro entender a estrutura dos materiais, a compreensão, para a partir dali você fazer análise e melhorar os sistemas. Como é que você analisa isso? Através, por exemplo, da visão. E aí, como a gente já viu em aulas anteriores, a gente enxerga luz. Então, o Projeto Círio, ele vai tratar disso, de luz síncrotron. Então, o Projeto Círio é a mais nova fonte de luz síncrotron a ser desenvolvida em território brasileiro. As fontes de luz síncrotron são máquinas extremamente sofisticadas, que produzem radiação eletromagnética em amplo espectro e alto brilho, compreendendo como o infravermelho, ultravioleta e raio-x. Então, se ele pega do infravermelho até ultravioleta, você observa que vai dos dois extremos do espectro eletromagnético. O Sirius, ele é uma evolução, vem para substituir aí o VX, que o VX é um reator que está em operação no Brasil, ele é de terceira geração.
Então, a fonte de luz síncrono é uma fonte de quarta geração, é a mais moderna tecnologia usada atualmente, isso a nível mundial. A luz síncrono é uma radiação eletromagnética que pode ser usada para observação de estruturas internas dos materiais, como átomos e ligações químicas. Então, o que é isso? É um acelerador de partículas, ele vai acelerar elétron, e a partir dali você vai ter essa emissão de luz, chamada de luz síncrono, em altíssimo brilho. Quando terminado, esse projeto está em andamento, quando terminado, vai ser o maior acelerador de partícula com melhor brilho a nível mundial. Então, é digamos, o projeto mais ousado do Brasil aí, por enquanto. A gente vai exercitar um pouco, agora analisa a primeira questão comigo, que diz assim: o desastre em Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24 mil anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, o principal contaminante radioativo presente na região é o césio-137, que se decompõe formando bário. A gente já viu que esses elementos pesados eles vão emitir radiação e se decompõem em outros materiais. Então, o césio-137 vai se decompor em bário 137 também. Então, esses átomos, ao serem comparados entre si, são denominados, ou seja, qual a nomenclatura para o que tem em comum entre esses dois, tanto o bário quanto o césio. As opções são: opção A, isótopos; opção B, isótonos; opção C, isóbaros; e opção D, isoeletrônicos. Eu falei no início da aula que os elementos em que tem a mesma massa atômica são chamados de isóbaros. Aí você observa que o elemento é diferente por causa do número atômico, mas ambos são 137, ou seja, eles têm a mesma massa atômica. São eles, então, isóbaros, porque são elementos químicos diferentes, têm número atômico diferente, porém apresentam a mesma massa atômica. Então, recapitulando a nossa aula de hoje, nós vimos que os materiais são formados de átomos e quem está presente nesse núcleo atômico são os prótons e os nêutrons. Dependendo do comportamento desse material, se ele é um material estável ou não, a gente tem elementos radioativos e a partir da análise deles, a gente pode estudar esses materiais, essa área de estudo que vai ser chamada de física nuclear e ter eficiência em várias áreas do conhecimento. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar outras questões e também outras aulas. E eu fico esperando aqui para a próxima. Até mais!